Boa noite a todos. A mensagem de hoje traz como título Imperativo da Paciência. Provável que raros amigos pensem nisto. Paciência por imunização contra o suicídio. Nas áreas da atividade humana, basta às vezes surgem para a criatura determinados topos de provação para cuja travessia. Nem sempre bastará o conhecimento superior. É necessário que a alma se apoie no bastão invisível da paciência, a fim de não resvalar em sofrimentos maiores. Eis porque nos permitimos endereçar reiterados apelos aos irmãos domiciliados no plano físico, a fim de que se dediquem ao cultivo da compreensão. Se te encontras sob o impacto de conflitos domésticos, ante aqueles que se façam campo de vibrações negativas, usa a tolerância, quanto possível, em auxílio à segurança da equipe familiar a que te vinculas. Nas decepções, sejam quais forem, reflete no valor da ponderação em teu próprio benefício. Diante de golpes que te sejam desfechados, esquece injúrias e agravos e pensa nas oportunidades do trabalho que se te farão apoio defensivo contra o desespero. Sob acusações que reconhece imerecidas, ouvida o mal e não alimentes o fogo da discórdia. Quando te falta atividade profissional, continua agindo, tanto quanto puderes, nas tarefas de auxílio espontâneo aos outros, aprendendo que a atividade nobre atrai atividades nobres e, com isso, para breve te reconhecerás em novos posicionamentos de serviço, segundo as tuas necessidades. Se o desânimo te ameaça, por esse ou aquele motivo, recorda a importância do teu concurso fraterno em apoio de alguém e não te des ao luxo de paradas improdutivas. Em qualquer obstáculo a transpor no caminho, conserva a paciência por escora e guia, de pensamento confiante na divina providência. Seguirás adiante, afastando para longe a tentação da fuga e reconhecendo em tempo estreito que há sempre um futuro melhor para cada um de nós e que, em todas as tribulações da existência, vale a pena esperar pelo socorro de Deus. Mensagem recebida por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Boa noite. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe no nosso entendimento de hoje. Eu busquei no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, o tema Buscai e achareis. No item 1, tem outros itens, eu vou preferir abordar só esse item. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então o texto diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. São palavras de Jesus, anotadas em Mateus. No livro Pão Nosso, sobre esse tema também, tem o item lá, 3 imperativos, o item 109. E lá também ele trata do mesmo tema, de uma abordagem bem interessante. Então eu vou ler novamente para vocês, porque tem coisas muito importantes aqui que não dá para a gente pular aqui que o Emmanuel falou. E eu vos digo, a vós pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. São palavras de Jesus, só que foram anotadas por Lucas, de uma maneira mais simples. Pedi, buscai e batei. São os 3 imperativos que Jesus expõe para a gente. No livro Pão Nosso, ele fala assim, isso são comentários de Emmanuel a respeito dos textos de Jesus. Esses 3 imperativos, recomendação de Jesus, não foram enunciadas sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir
caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço, sem o esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de convertermos-nos em fiéis instrumentos da vontade divina. Pedi, buscai e batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Fica muito difícil a gente falar alguma coisa, né, além do que Emmanuel já falou aqui. Mas a gente pode adaptar para as nossas realidades, para as nossas buscas, pensando primeiramente, o que a gente está fazendo aqui hoje? Todos nós aqui estamos buscando alguma coisa. Por que a gente está gastando essa 1 hora do nosso tempo aí do dia da semana, em plena segunda-feira, aqui nessa casa? O que a gente veio buscar aqui? Né? Alguns vieram buscar um passe, outros vieram buscar uma esperança, uma palavra, um consolo, um conforto, alguém para conversar, compartilhar alguma coisa. Todos nós estamos buscando alguma coisa, né? E a gente tem que usar dos recursos que a gente tem da nossa inteligência para melhorar a nosso favor essas condições que Deus nos permite, né? No mundo de provas e expiações que a gente está colocado de acordo com a nossa própria evolução, então a gente pode lembrar sempre que se a gente está aqui hoje é porque nós merecemos, né? Então, se a gente não está num lugar muito legal, é porque a gente merece. Se as dificuldades existem, é porque a gente merece. Nós nos colocamos aqui, né? A nossa própria evolução nos fez estarmos aqui hoje, né? Alguns, talvez, missionários, se colocaram aqui para a redenção dos filhos, né? Algumas mães, né, se sacrificaram reencarnando em situações mais difíceis para tentar levantar os filhos que estavam caídos, né? Mas nós estamos aqui por merecimento. Todos nós somos merecedores da ajuda da providência divina? Sim, todos nós somos merecedores. Todos nós recebemos a ajuda? Sim, recebemos e precisamos. O homem velho, né, que está dentro de nós, né, que ainda mora dentro de nós, como Jesus sempre falava, luta com todas as armas dentro de nós. E as armas principais são as nossas tentações. As nossas tentações são as armas do homem velho dentro de nós. É interessante, né, essa colocação. Como assim? Tudo que nos tenta é aquilo que nos faz feliz, entre aspas, ou que nos dá prazer, ou que é bom, que é gostoso, de uma certa maneira, ao nosso olhar. Por isso que é tão difícil de ficar livre, né, daquilo, do cigarro, da bebida, da droga, da sexolatria, de qualquer coisa que a gente faça que não nos faz bem, mas que ainda nos atrai, né? Então, a gente tem ainda essa necessidade, porque essa tentação, ela reside dentro do homem velho que mora em nós, que a gente está tentando, né, educar esse homem velho. A gente tem que subjugar essas vontades, né, para a gente evoluir, senão a gente não evolui. A gente tem que afastar essas dificuldades da nossa caminhada através da nossa evolução, da nossa caminhada. A gente tem que caminhar. Não tem como a gente evoluir, melhorar, se a gente não passar pelas dificuldades, né? Para que a gente encontre esse homem novo, né, que todos nós encontraremos um dia, com Jesus,
né? Nada fora dele, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Como ele dizia. A ajuda divina sempre chega, no momento certo, sempre no momento certo. O Pai Celestial nunca nos abandona. Muitos espíritos desencarnados, né, sofredores, que às vezes se comunicam aqui nos trabalhos mediúnicos e eles falam, né, com os doutrinadores, com os conversadores, eles justificam que os alvos da vingança deles, aquelas pessoas que muitos de nós somos elas, né, todos nós aqui, eles vêm revoltados falando, mas eu continuo querendo destruir aquela pessoa porque aquela pessoa fez muito mal para mim. E onde estava Deus que não me ajudou? Porque quando eu precisei ninguém me ajudou. Como assim que vocês querem que eu desista dele? Não, eu vou até o fim e tal. São os obsessores que nós temos, né? Que nos batem a porta porque nós temos cobranças que não foram pagas, né? Contas a ressarcir. E eles justificam esse ato deles, os obsessores, né? Porque eles têm que cobrar essa conta, porque Deus não cobra, que Deus é muito bonzinho. E a discussão vai, né? E a argumentação com os doutrinadores é interessante da gente ouvir, porque na cabeça deles, eles estão certos, eles estão cobrando alguma coisa, eles estão buscando a justiça que eles decidem fazer com as próprias mãos deles, né? E nessa brincadeira, nessa obsessão, as vítimas se prendem aos seus, digamos, executores, né? Então você tem ali o obsessor junto com a vítima, às vezes caminhando por muito tempo. E por que Deus não interrompe isso? Por que com uma simples oração a gente não consegue afastar o obsessor da sua vítima? Porque às vezes, como dizem também os espíritos aqui na mesa, quem os chama somos nós. Nós chamamos os nossos obsessores. Nós abrimos a porta com os nossos pensamentos e eles vêm atrás da gente. Então eles falam assim, eu estava bem quieto no umbral ali, estava lá, na minha caverna, mas ele me chamou e eu fui. Então a gente vê assim, com os nossos comportamentos, com a nossa busca, a gente encontra. Mas o que a gente está buscando? A gente vai encontrar. Buscai e achareis. A marcha evolutiva dessas duas criaturas se torna mais difíceis, tanto de nós aqui encarnados quanto dos nossos obsessores. A gente vai ter mais dificuldade, mas depende de quem mudar essa questão. Quem pode fazer a coisa mudar? Aquela vítima de outrora ou nós que somos vítimas hoje? Se nós estamos hoje numa condição de encarnados, a gente tem um pouquinho mais de condição de orar, de fazer alguma coisa diferente, porque a gente pode sair do umbral e a gente está aqui encarnado. E eles que estão lá? Como é que fazem? Então, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que buscar a melhoria, porque tem muita coisa envolvida. Órfãos da misericórdia divina não existem. Todos nós temos o Pai. O Pai realmente, ele sempre é mais misericordioso do que justo. A justiça de Deus, ela existe, mas a misericórdia vem antes. Prova disso é nós estarmos aqui hoje. A gente procura encontrar nos desatinos, do uso de drogas lícitas e ilícitas, no comportamento destruidor de nós mesmos e dos outros, a solução dos problemas, problemas que hoje nos batem à porta. Então a gente tem muita dificuldade, muito problema, é mais fácil a gente discutir, brigar, abandonar uma família, sair do emprego ou começar a beber, começar a usar uma droga, fugir daquilo, porque é muito difícil. Mas o que a gente está buscando com isso? O que a gente vai encontrar com isso? Porque o que nos bate à porta hoje é o que a gente criou ontem. E o que a gente está criando hoje vai nos bater à porta amanhã de novo. Mas tudo isso, gente, graças ao Consolador Prometido, que é o Espiritismo, de Allan Kardec, ele nos faz a gente refletir melhor um pouquinho. Então a gente tem hoje mais condições, Aí eu fico olhando nas palestras já ministradas aqui, durante esses 2 anos de pandemia, tantas palestras foram faladas, tantos temas abordados, de forma muito simples. Se a gente procurar olhar algumas delas, não precisa todas, se a gente ler algumas dessas palestras, a gente consegue eliminar tanto sofrimento na nossa vida, tanta dificuldade, tanto consolo existe ali. Então a gente precisa aceitar, entender essas palavras que o Cristo colocou nos nossos corações, através do Evangelho, de qualquer religião, mas eles são muito presentes para a gente, desde que a gente realmente busque fazer isso.
Então não nos basta pedir, né? Buscar e bater. Temos que primeiramente nos ajudar. E aí, com isso, o céu nos ajudará. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. A gente tem um exemplo bem interessante, que a gente vê muito assim comum, o estudante que está fazendo o vestibular de medicina. Então o cara prepara-se lá 2, 3, 4 anos fazendo cursinhos, né? Levando a família, né, a ficar descabelada totalmente porque o cara não consegue passar e o cara está estudando e tal. Ele quer fazer o vestibular de medicina, é o sonho da vida dele. Então a família investe, todo mundo apoia, todo mundo está lá. E o cara, ele está pedindo, não, eu quero passar e tal. Então o que ele tem que fazer primeiro? Ele vai tentar, vai estudar, vai se concentrar. Aí ele chega na hora do vestibular, ele estudou bastante, mas ele pede ajuda de Deus. Deus vai ajudar ele? Vai ajudar ele. Vai ajudar ele e todos os outros que estão fazendo vestibular. Mas ele estudou mais, então ele vai ter mais mérito na ajuda. Mas tem gente que estudou mais que ele. Provavelmente, o que estudou mais vai ter mais mérito, né? Então, a gente busca ajuda e a gente acha que a gente tem merecimento maior, mas qual o nosso merecimento? Qual a nossa medida do merecimento? Quem sabe medir isso, se não for Deus? Então, a gente vê essas buscas de conquistas, né? Quem quer trocar de carro, quem já tem um carro, né, do ano, desse que é do ano melhor, a gente está buscando, a gente investe nisso, né? E a gente não pode esquecer que o maior investimento, a maior busca que a gente tem que fazer é na nossa espiritualidade. Porque a faculdade de medicina fica na terra, o carro fica na terra, as propriedades ficam na terra, né? Os títulos ficam na terra, a esposa fica na terra, né? Os filhos ficam na terra e a gente vai para onde? O que a gente está buscando, né, dentro disso tudo? Então, a doutrina espírita, ela é muito clara, ela tem uma recomendação que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: espíritas, isso serve para todos nós, né, mas especificamente para a nossa área, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Quer dizer, não tem como a gente querer buscar alguma coisa se a gente não sabe o que é. O que a gente veio buscar aqui hoje? O consolo, o conforto, tudo bem. Mas a gente tem que bater na porta, pedir, buscar. A gente tem que se fazer por merecer, tem que fazer o nosso esforço, né? Então é muito fácil a gente querer que os outros nos curem, mas é como acontece com quem quer emagrecer. A pessoa quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer. Então ela procura uma cirurgia para ser emagrecida, procura um médico que dê um remédio para ser emagrecida, mas na hora de deixar de comer o leite condensado, de comer, né, os seus doces, os chocolates, a pessoa não quer saber disso, ela quer continuar comendo chocolate, o leite condensado e emagrecer. Como assim? É meio complicado, né? As nutricionistas que o digam aí, né? Fica bem, bem difícil, né? Mas a nossa missão, gente, principal aqui na Terra, é a nossa evolução. E todos nós pedindo, Deus sempre nos vai conceder, né, condições de receber aqui as bênçãos, de termos condições de desempenharmos todas as nossas funções, de realizarmos todo o nosso trabalho dentro da família, dentro do nosso ambiente, né, que a gente vive, convive com as pessoas, porque a gente tem sempre a ajuda de todos os nossos credores, né, que ficaram lá em cima e nos deixaram vir aqui na Terra para a nossa evolução, né? Então a reflexão de hoje, né, sendo bem breve, seria basicamente isso, que a gente tem que, dentro da nossa evolução, instruirmos cada vez mais. As leituras são importantes, né? Os livros estão aí, a biblioteca, como o Antônio Marcos falou, está disponível, né? A gente vê assim, muitas pessoas pegando o livro, às vezes não devolvem, mas pegam um livro, né? Mas nem todas pegam. Mas não adianta pegar e levar para casa, tem que ler, né? Então, tem um conhecido muito próximo que ele pega um livro, começa a ler, não gostou, vai lá e devolve. Vai lá, pega outro livro, não começa a ler. Não... Então, assim, a gente tem que ler, tentar levar até o final, ver o que acontece de bom, que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, nesse aprendizado. A gente tem que buscar, né, esse aprendizado para a gente poder ser merecedores dessa ajuda do céu que sempre nos vem, né? Eu acho que o que eu queria dizer para hoje é isso. Eu acho que são pensamentos que eu divido com vocês. Eu também estou buscando muito, estou também refletindo bastante coisa. Eu peço que Deus nos ilumine nesse entendimento, que Jesus nos abençoe muito nessa nossa caminhada, que Nossa Senhora cada vez mais nos dulcifique o coração para que a gente consiga
levar adiante esse nosso desafio dessa encarnação. Muito obrigado.